Fonte Nova lotada, a torcida fez a sua parte e no final deu tudo certo. Segue o líder. Mais de 40 mil torcedores fizeram a festa na Arena Fonte Nova. E todos eles só pensavam em uma coisa. Segue o líder na hora, eu quero ver. E nem mesmo esse momento irregular do time tirou a confiança do torcedor. Acho que toma um gol porque esse goleiro, essa zaga aí não tá muito confiável não. Se Canives tá barril. Mas no mínimo aí 2-1 pro Bahia hoje. Eu espero um bom jogo e que o ataque funcione, né? É isso que a gente quer, que o ataque funcione. Apesar da animação nas arquibancadas, o primeiro tempo foi morno. Mesmo assim, o esquadrão teve 2 grandes chances de abrir o placar. Lúcio saiu na cara do gol e bateu em cima de Ospina. E Jean Lucas cruzou na medida para Cauli, que mandou por cima. Na etapa final, os caminhos começaram a se abrir para o esquadrão. Mas na hora H sempre tinha um corte providencial do zagueirão. Ou mais uma defesa de Ospina. E a solução estava no banco, o William José. Ele entrou em campo com um pressentimento de que faria o gol e cumpriu a previsão. Sim, já tinha feito um gol dele, né? Quando estava na Real Sociedade e quando a gente jogamos contra o Nápoles. E eu até comentei, como eu disse ali, eu comentei com o Iago no banco. Falei, pô, vou fazer gol de novo no Ospina hoje. Atrás no placar, o Atlético Nacional foi para cima em busca do empate. Depois de uma bola bem trabalhada, Parra bateu para a defesa de Marcos Felipe. E no finalzinho, Asprilla deu um susto daqueles no torcedor. De cabeça, ele deixou tudo igual. Mas nem deu para comemorar direito, porque o árbitro marcou falta na jogada em cima do lance. Foi o suficiente para testar o coração da torcida, mas não foi o bastante para tirar os 3 pontos do tricolor. Assim como o Internacional, as 2 melhores equipes que nós enfrentamos aqui no ano, e trouxe muita dificuldade para a gente. Apesar de ser um time até fisicamente mais forte que o nosso, notadamente mais descansado do que o nosso, eu acho que ninguém baixou, todo mundo lutou, até quando teve energia. Um triunfo fundamental em busca da vaga nas oitavas. Agora, na liderança do grupo, o Bahia pode garantir a classificação já na próxima rodada, quando enfrenta o Nacional do Uruguai, que é o lanterna da chave, aqui na Arena Fonte Nova. A gente segue firme, a gente vai plantando devagarinho para que noites como essas possam ser repetidas e a gente fica muito feliz pelo triunfo que a gente teve hoje. Segue o líder. Nilcinho, você estava falando de um lance agora há pouco, né? Especificamente, aí pode juntar tudo. A imprensa colombiana reclamando muito do gol anulado pelo Vivar, que é o árbitro paraguaio, junto com o VAR, que é o Fernando Lopes. No momento que há assistência, né, quem olha o lance não vê nada, vê um lance normal. Mas antes da bola sair, já há um empurrão no jogador do Bahia. Né? Ele dá aquele toquezinho e desloca o jogador do Bahia. Essa imagem é boa, ó. Há um toque, o árbitro anulou de imediato e o VAR confirmou a infração do jogador colombiano. Ali, ó. Parece normal, né? Mas no início do lance, né? Há um toque que desloca. O meu VAR, por exemplo, não teve dúvida. Na hora que ele anulou o gol, está claro o empurrão. Eu acho que ficou bem claro, pelo menos para quem foi mais observador, que o empurrão existiu. Da mesma forma que o gol do Vitória, o pênalti que foi anulado, foi muito bem anulado. Teve 3 infrações no lance, né? Muito bem anulado, não tem por que chorar nem reclamar. Não, dessa vez tem que louvar a atuação do VAR e do próprio árbitro central. Pode ressaltar, já que está falando do lance do Vitória e lance do Bahia, que essa arbitragem, a Conmebol, é a mesma. Economizou uma graninha, né? Só fez trocar as cadeiras. O quarto árbitro do jogo
do Vitória foi o árbitro do jogo do Bahia. E o quarto árbitro do jogo do Bahia foi o árbitro do jogo do Vitória. Pagou só uma passagem, só hospedagem. Aquele lance do Vitória, há um toque de mão, há o pisão no pé e o pênalti não foi porque toca na bola primeiro. Então foi 3 infrações no mesmo lance, que agora, eles não conseguiram ver com a bola rolando. Quero ouvir vocês falando um pouquinho sobre o desempenho tático e técnico desse time do Bahia ontem. Paulinho. A pergunta é, desculpe. O desempenho desse Bahia, né? Bom, eu supervalorizei o resultado e até me despiro um pouco da minha obrigação enquanto comentarista a respeito de comportamento. Eu não acho que tenha sido um comportamento que faça com que a gente esqueça o próprio e diga, o Bahia fez um grande jogo, para mim não fez. É uma opinião minha, não fez um grande jogo. O Bahia, eu vou insistir nisso porque é uma questão recorrente em meus comentários. O Bahia lateraliza muitas jogadas. O Bahia é previsível em saída de bola. O Bahia não tem uma transição vertical. São questões que eu coloco para que você, amigo da Band, reflita, pense e me critique se achar que a minha análise, a minha leitura está incorreta. Fique à vontade. Eu acho que o Nilson trouxe dados aqui sobre essa temporada do Bahia, que são importantes a gente lembrar. Que o Bahia até agora só perdeu com esse time aí. Só pro Cruzeiro. Só perdeu pro Cruzeiro. Perdeu feio mesmo pro Cruzeiro. O time que perdeu para a equipe do Jacuipense foi um time alternativo, né? No sábado. E o time que perdeu lá no início da competição foi o time sub-20. Então, um time que vem fazendo uma campanha com 20 e tantos jogos já, quase 30 jogos, me parece, né? 28 a 29. 28 jogos. Então, só perdeu 3, que foi o Bahia que perdeu, generalizando, há de se ressaltar, né, a importância de tudo isso. Mas, concordando com o Nilson, eu também vou na linha do meu querido Paulo Cerqueira, porque eu observei isso ontem, eu observo isso em outros jogos. O Bahia ainda precisa ser aquele Bahia que deixa o torcedor consciente de que o Bahia está jogando bem. O Bahia joga, consegue se comportar diante de determinadas situações do jogo, da situação, da competição, mas não é um time efetivo. Ainda deixa muito a desejar nessa questão da construção, o jogo construído, saída de bola do campo de defesa, o associativo, para chegar no último terço. E no último terço, o poder de decisão é do atleta, a tomada de decisão é do atleta e nisso, aí é o detalhe, o Bahia está deixando e muito a desejar. Foi assim nos últimos jogos que a gente tem visto. O Bahia fez um jogo bom, muito bom contra o Internacional. Fez um jogo bom, muito bom no primeiro tempo contra a equipe do Corinthians. Mas mesmo assim, o Bahia poderia ter feito resultados melhores. Então, a performance do comportamento tem sido boa, mas o resultado não tem sido bom, porque falta ainda o Bahia nesse algo mais. Algum de nós tem dúvida de que o Bahia tem um dos melhores elencos do Brasil? É um elenco bom, sim. Precisa também ainda a inclusão aí, mas é um elenco bom. É um elenco que eu acho extremamente qualificado. O Bahia, ao contrário do primeiro ano do City, dessa vez conseguiu formar um elenco que ele é qualificado, repito, e que ele é competitivo. O que falta, eu vou resumir numa palavra, Jota, e veja se eu fui mais ou menos feliz. O que você falou, eu vou sintetizar em uma palavra: regularidade. O Bahia flutua muito em termos de comportamento dentro do jogo ou de um jogo para o outro. É claro, a gente sabe que não existe nenhum tipo de elenco que seja homogêneo. Essa rotatividade imprescindível em função desse calendário louco, esse calendário que é desumano, é preciso ser feito. Mas ninguém tem um elenco homogêneo. O que se busca, e eu acho que o Bahia, de uma certa forma, começou a conseguir, é que o elenco seja o menos heterogêneo possível. E é por isso que eu fico muito à vontade para dizer que hoje o Bahia tem um dos melhores elencos do futebol brasileiro. Olha, assim, você vê o Bahia com 51 gols na temporada, a equipe da Série A que mais balançou as redes. O Bahia venceu 16 jogos com o time principal, né, e perdeu apenas 2, Cruzeiro e Jacuipense, e um com o time reserva.
Então, a gente percebe que o Bahia constrói muito, né? O Bahia perde muitas oportunidades, né? O problema do torcedor do Bahia é reclamar dos gols perdidos. Mas pior é quando você não cria, quando você não chega no gol, quando você marca poucos gols. O Bahia tem problemas defensivos, né? O Bahia precisa fazer ajustes defensivos, né? Que está sendo treinado muito pelo Charles Rembert, que é auxiliar do Rogério Ceni. Mas acho que o Bahia faz uma grande temporada. Não existe perfeição em nada no futebol. Mas querer ver algum torcedor dizer que o Bahia não está bem, que o Bahia não... Porque tá nada a ver. O Bahia faz uma temporada como há muito tempo eu não vejo. Não sei se vi em vida. O Bahia jogar tantas partidas e perder tão pouco e liderar uma competição internacional. Então agora é focar no Palmeiras. Acho que o Ceni vai com os melhores contra o Palmeiras e vai dar uma refrescada quarta-feira na Copa do Brasil diante do Paysandu, lá em Belém do Pará. Agora você falando da parte técnica, acho que o Bahia é muito bem treinado, o Bahia sai jogando de trás, constrói o jogo, toca o gol de ontem, como foi o toque de bola, é o que eu falo, falta no Vitória, esse tipo de jogo, construir, ter mais a posse de bola, envolver mais o adversário, isso é questão de treinador. Mesmo o Vitória tendo uma equipe tecnicamente inferior ao Bahia, mas o treinador está ali para isso, para fazer a parte tática, tocar a bola. Todo mundo sabe jogar futebol. Então, o Bahia está de parabéns. Até agora, para mim, Juliana, o Bahia está aprovado na temporada. O ano passado eu fiz muitas ressalvas contra Rogério Ceni, pelas insistências do Ceni, mas esse ano... Poucas coisas eu posso falar dele e eu não posso dizer nada do técnico Rogério. E ontem aí, ó, você que fala mal do Rogério Ceni, ontem ele botou o cara e o cara fez o gol. Fale agora você aí, fale agora que tá errado. Não foi só isso, não foi só o William José, não é só por causa de William José. Ele, quando interveio ontem e fez as alterações para o Bahia, ele foi de uma felicidade ímpar. Ele foi de uma felicidade ímpar. Eu estava comentando o jogo, eu disse o seguinte, agora é hora do torcedor ser inteligente e a equipe em campo ser inteligente também. O jogo complicado, Libertadores de América, o Bahia fez 1-0. Então, esse era o momento de dizer para si mesmo, o tempo é nosso aliado. Vamos, então, utilizá-lo a nosso favor. Eu aí me dirigi ao torcedor, pedi vênia e disse, olha, estou falando com você que é torcedor e que está na Fonte Nova. Se comporte, entenda isso, você não tem do que reclamar, nem por que reclamar. Foi o que eu fiz ontem. Rapidamente, só um detalhe, com esse triunfo de ontem, com essa pontuação, dificilmente o Bahia sai das competições sul-americanas nesse final dessa temporada, porque com essa pontuação, a pior das hipóteses, o Bahia, se não... Termina em terceiro. Né? Termina em terceiro. Aí cai na Sul-Americana. E aí cai na Sul-Americana. Vamos ouvir o Rogério Ceni então, né? Já que está sendo tão elogiado. Deixa eu falar. Relativamente fácil de se explicar é que o pote 4 tem 4 jogos em casa, tem 3 jogos em casa das primeiras 4 rodadas. E o pote 1, ele tem uma das 4 primeiras rodadas em casa. Então é natural que por jogar em casa, se você tiver uma equipe que seja minimamente competitiva, nesse momento você tem chance de estar à frente. Mas ao final da competição, onde se decide os 2 jogos em casa do Nacional, ou mesmo o Internacional com o último jogo em casa, eu acho que no final das 6 rodadas levam muita vantagem. Eu acho muito difícil, a não ser que o Inter, e que é possível, claro, mas não é o lógico da competição, vencer fora de casa, não é uma coisa tão fácil de acontecer, mas nós dependeremos, infelizmente, de ponto ou pontos nas últimas 2 rodadas, o que acarreta muita dificuldade. Às vezes pode ter uma ilusão momentânea que está tudo bem, 7 pontos, mas ainda há um longo caminho. Poxa, quem dera a gente poder vencer e acontecer um resultado que a gente não precisasse mais pontos nas últimas 2 rodadas. Acho difícil, bem pouco provável, que a gente vá para uma 5ª rodada sem precisar minimamente de um ponto para classificar. E isso vai ser um fator de muita dificuldade ao final do pote 4, jogando as últimas 2 partidas fora de casa como visitante contra 2 times, os 2 times de altíssimo nível. Vamos ouvir agora o Luciano Juba, um dos jogadores aí que tem sido destaque nesse time do Sport Clube Bahia. A gente procurou, né, impor nosso ritmo de jogo, né, claro, demorou para sair o gol, mas a gente estava tentando,
né? Tava jogando bola na área ali. Infelizmente o gol não saiu, mas graças a Deus no segundo tempo o professor colocou o William, né? E a gente conseguiu fazer o gol, que foi muito importante para nós, né? Isso dá para se ver que o nosso grupo é muito bom, né? Que tanto quem está jogando tá indo bem, e quando sai quem entra também entra e muda o jogo, né? Então isso é muito importante para nós, para todo o grupo, e o triunfo hoje foi muito importante. Juba que tá recebendo muitos elogios e com justiça, né? Merecidos. Apresentando um ótimo futebol, enfim, o time do Bahia está encaixado. Claro que tem jogo que fica ali, né, meio amarrado naquela hora de definir, mas tem outros que o futebol encaixa direitinho e aí enche os olhos da torcida.